Olá amigos, o motor Wankel está de volta na Mazda. Isso mesmo, o motor Wankel está de volta na Mazda. Mas antes mesmo de mencionar o seu renascimento, o que você me diz de fazer um balanço de sua descrição? Para começar, ele é um motor de pistão rotativo que tem um ciclo de 4 tempos. Dentro dele, um pistão de forma triangular converte a energia da queima de combustível. Em seguida, ele se transforma em energia mecânica rotacional. E este último é transmitido ao virabrequim. Mas você realmente sabe o que é um virabrequim? Não entre em pânico, a equipe do Atec PT está aqui para fazer um balanço com você. Mas vamos voltar ao assunto. Ele é um dispositivo mecânico que permite a transformação de um movimento retilíneo do pistão em um movimento de rotação contínua. Tudo isso é possível por meio de uma biela. Este movimento também pode ser feito na direção oposta. E o motor Wankel costuma ser considerado um motor rotativo. Ele se baseia no princípio da bomba de palhetas, datada da segunda metade do século. Foi apenas na década de 1950 que o engenheiro alemão Felix Wankel desenvolveu o motor como conhecemos. Por não utilizar o princípio do sistema de biela-manivela, não gera nenhum movimento alternado. Como resultado, as transformações de movimento, fricção, vibrações, mas também o ruído são bastante reduzidos. Estamos falando de uma solução técnica particularmente vantajosa. Ele também apela para muitas áreas de transporte. Para saber um pouco mais, vamos falar sobre a história real deste motor. Você conhece ele? De qualquer forma, é provável que você aprenda muitas coisas no restante deste vídeo. É exatamente por isso que eu aconselho a você a ficar comigo. Simplificando, o motor de pistão rotativo tem um pistão de forma triangular que gira em torno de si mesmo e gera energia. No entanto, o problema de vedação do modelo Wankel é bem conhecido dos especialistas. Isso é o que dissuadiu muitos magnatas conhecidos da indústria. Que tal dissuadir novamente o princípio da bomba de palhetas? Do que se trata realmente? Inventado por Agostino Ramelli, é usado até hoje. Esta bomba tem um rotor equipado com palhetas deslizantes. Isso é, portanto, o que garante a transferência de um líquido chamado bombeado. Mas isso te diz algo? É completamente normal. Em 1936, Graf Pappenheim desenvolveu a bomba de engrenagens para recuperar a água das fontes. E isso é exatamente o mesmo princípio da bomba de óleo. E você o encontrará no motor do seu carro sem procurar muito. Em 1901, um americano inventou um motor a vapor de pistão rotativo para o qual registrou uma patente. Foi em 1908 que um inglês construiu um motor de combustão interna baseado na mesma ideia. Infelizmente, os movimentos do pistão, assim como o aperto, já eram um problema na época. Depois disso, os julgamentos continuam na França. Na década de 1930, o francês Dimitri Sanson-Delaveau desenvolveu um novo motor. Ele é adequado para a combustão de 2 a 4 tempos. Os fabricantes Citroën e Renault, assim como o Ministério da Aeronáutica, optaram por financiar esta construção. Como motor Wankel, seu pistão é de forma triangular e apresenta alguns problemas de vedação. Mas na sua opinião, qual é a solução para isso? Parece que a chave do problema é o alemão. Aliás, é na Alemanha que Felix Wankel inicia os esboços do seu motor. Estamos em 1924. E graças aos subsídios do Terceiro Reich, ele passa muito tempo trabalhando na noção de vedação. Assim, a partir de 1951, ele rapidamente fez contato com vários fabricantes de automóveis. Ele então assina um contrato com a NSU, que usará seu sistema em suas motocicletas como compressor. Foi em 1963 que um motor de 500 cilindradas foi instalado em uma Spider NSU. Foi o primeiro veículo comercializado com este motor. 2.275 cópias foram vendidas. Mas por que sempre associamos o Wankel à Mazda? Você tem ideia do que isso representa? A resposta é muito simples. A Mazda é o primeiro fabricante a usar o motor Wankel sob licença. Citroën, Mercedes e outros fabricantes de automóveis também se interessaram nesta tecnologia. Mas foi quando a Rolls-Royce mostrou seu interesse pela coisa em 1965 que a glória veio à tona. No entanto, a Mazda foi o único fabricante a ter continuado a sua produção em série, oferecendo ainda modelos de carros equipados com motor Wankel. Atualmente, o mais famoso continua sendo o Mazda RX-8. Alguns deles, então equipados com quadromotor de 700 cavalos, chegaram a vencer uma edição das 24 horas de Le Mans. No entanto, o sucesso foi de curta duração. Diante do aumento de potência do motor Wankel, os demais fabricantes se apressaram em pedir a proibição
proibição desta forma de motor. É verdade que este motor chegou ao mercado na altura mais complicada. Em 1973, o primeiro choque do petróleo atingiu o mundo inteiro com força total, o que gerou muitas complicações em todos os níveis. Este conceito muito atraente não foi realmente capaz de competir com seus motores convencionais. Seu consumo excessivo representou um freio em seu desenvolvimento. No entanto, o escritório de design da Citroën não desistiu imediatamente. Ele continuou a trabalhar no motor de pistão rotativo até o início dos anos de 1980. Quando a Peugeot comprou a Citroën, esta pesquisa muito cara foi definitivamente abandonada. Desde 2012, a Mazda também optou por interromper a produção do motor Ankel e, portanto, desapareceu completamente do radar desde a aposentadoria do Mazda RX-8. Mas será que é realmente possível que ele esteja de volta? A Mazda realmente anunciou o retorno do motor Ankel, mas sob quais condições? É isso que vamos descobrir juntos. Já há algum tempo, a Mazda tem trabalhado para desenvolver um cupê elétrico mais inovador. Está entre o modelo elétrico a um modelo híbrido plug-in. Grande processo para o MX-30 original. O ano de 2023 parece ser o certo para a montadora. 12 anos depois, decidiu ressuscitar o motor de pistão rotativo. Mesmo assim, a fabricante japonesa segue sintonizada com a transição ecológica que continua a mudar a história automobilística. Agora o papel do tradicional motor Ankel é bem diferente. Ele serve como um extensor de alcance como parte de um trem de força híbrido recarregável. Em termos de capacidade e leveza, esta tecnologia representa a melhor escolha. Colocado sob a tampa frontal, o bloco rotativo é colocado no mesmo local em que o gerador e o motor elétrico. Tem uma potência de 74 cavalos a 47.000 RPM. Quanto ao motor elétrico, estamos falando de 125 kW, cerca de 170 cavalos de potência. Parece que o rotativo simplesmente gira o gerador enquanto as rodas são acionadas pelo motor elétrico. Segundo os engenheiros da marca, o consumo excessivo de óleo não seria mais um problema. Mas você realmente acredita na potência atual deste motor? De fato, esta incrível mudança no motor Ankel permitiu que o MX-30 aumentasse significativamente sua capacidade de alcance. No modo totalmente elétrico, tinha uma autonomia de 160 km. Este valor foi considerado ridículo por potenciais compradores e montadoras concorrentes. Podemos observar, portanto, que o motor Ankel é uma verdadeira joia da tecnologia. O motor térmico de pistão rotativo atua como um complemento de grande utilidade. É certo que não é mais eficiente em termos de consumo, mas tem outras vantagens significativas. É muito mais fácil integrá-lo aos nossos veículos atuais. No entanto, é apenas um motor secundário, mas no final das contas, você conseguiu ver o objetivo principal da Mazda? É muito simples. A Mazda não acredita mais no poder de grandes baterias em carros elétricos. Elas não seriam mais adequadas para os modelos atuais. A União Europeia decretou que todos os carros terão que ser elétricos até o ano de 2035. É fundamental reduzir as emissões de CO2 até 100%. Segundo a Mazda, grandes acumuladores teriam um efeito contraproducente no campo. É verdade que sua fabricação é problemática porque exigem muito mais lítio. Eu vivo falando disso no canal. Este material é muito polêmico e custa cada vez mais caro. O extensor econômico pode, portanto, ser a proposta ideal. Mas qual a sua opinião sobre este assunto? Esta nova versão do motor Ankel surtirá o efeito desejado? A Mazda realmente apostou no cavalo certo? Qual o futuro da indústria automobilística? Não hesite em dar a sua opinião sobre esta questão, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no ATEC PT!